Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Números, capítulo 14. Espero que, através desta leitura, desta palavra, Deus fale com cada um, porque Ele conhece as necessidades. Ele é Deus. Ele é soberano. Capítulo 14 de Números diz assim: E então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação se lhe disse: Se morrêssemos na terra do Egito ou se morrêssemos no deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E então Moisés e Arão caíram-se sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é convosco, não os temais. Amém. Com grandes milagres, Deus havia tirado os israelitas da escravidão, das garras de Faraó. E veio pelos desertos, lutando, até a fronteira da terra prometida. Passaram tantas lutas, venceram tantas batalhas, venceram o Mar Vermelho milagrosamente, e Deus os havia protegido eles e alimentado. E Deus não falhou em cumprir todas as suas promessas. No entanto, quando o povo do Senhor, eles encorajou para dar o último passo,
E seria isso pela fé, porque o povo de Deus andam pela fé. Eles não andam por vista. A fé deles é a razão das suas vitórias. E eles dariam agora o último passo de fé para entrar na terra. E de repente agora eles recusaram. Após ter dado ouvido aos 10 espias que trouxeram palavras negativas, dizendo que na verdade a terra era boa, mas que eles não tinham condições, seria impossível deles entrar, porque ali tinha gigantes. Essa foi a causa do povo murmurar contra Moisés, contra Arão, se revoltarem e não querer mais caminhar. E pensaram em regressar para o Egito. Tanto que eles disseram uns aos outros, tomaram decisões pessoais. Já não estava mais dando ouvido a Moisés e nem Arão. Estavam perturbados pelas palavras de desânimos que eles ouviram, palavras negativas. Quantas vezes somos tentados a dar em ouvido a palavras que não vêm de Deus, desencorajadora, dizendo não vai dar certo, isso é impossível, desiste disso. Mas aquele que anda por fé, nenhuma palavra tira ele do centro da vontade de Deus, nada tira ou rouba dele o sonho que ele tem. E eles estavam preocupados e queriam voltar para o Egito. Quantos que não souberam discernir a voz de Deus e a voz do inimigo, que foi palavras desencorajadoras, e voltaram para o Egito, voltaram para o mundo, voltaram para a vida velha, voltaram para os seus costumes antigos, voltaram para as coisas do mundo. E eles tomaram atitude, e eles se comunicavam dizendo: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. O que eles precisavam, na verdade, era um líder. Apesar de serem rebeldes, insubmissos, incrédulos, dentro deles havia essa insatisfação. Eles só iam se dividir, só ia deixar Josué e Caleb, Moisés, Arão, se eles arrumassem um líder para voltar com eles. Que apesar de tudo, eles não se sabiam se conduzir. Bastava aparecer ali um líder que se manifestasse, eles estavam deixando Arão, Moisés, Josué, Caleb e mais alguns que quisessem ficar na congregação.
Mas logo eles foram ali capazes de ouvir Josué e Calebe dizer para todos eles que a terra pelo qual eles haviam passado e que eles foram para espiar era muito boa. E que se o Senhor se agradasse deles, Deus é que ia colocar eles naquela terra. E como era capaz de, diante de todas essas palavras encorajadoras de Deus, deixar de confiar nele, depois deles presenciarem tantos milagres? Como que pode? Depois da pessoa ver tanto o poder de Deus, ver as mãos de Deus operando, ver os ímpios perecendo, como eles viram lá no Mar Vermelho, verem os desobedientes, os rebeldes, perecer com a praga do Egito. Depois deles virem Faraó com o coração endurecido, ser castigado por Deus. Como pode, depois de tudo isso, perderem a fé, perderem o ânimo? Depois de tudo isso, ainda querer voltar para lá? Como isso pode acontecer? E por que eles agora, depois de estar bem perto, bem próximo, recusaram a entrar na terra prometida? Uma vez que era essa a meta deles desde que eles saíram do Egito. Eles não saíram para perambular pelo mundo, para ficarem perdidos entre os reinos dos quais eles haviam de passar. Eles não haviam saído do Egito para ficar perdido no espaço e no tempo. Eles tinham o endereço certo. Eles tinham um alvo, era a terra prometida. A terra que Deus os havia disponibilizado para eles. Por que que de repente eles perderam esse desejo, essa sede pela terra prometida? Muitos que vêm aos pés de Jesus, Deus os privilegia de tantas coisas, até dons Ele dá. E eu sei que a profissão de fé que cada um fez era para servi-los até a volta de Jesus. E o plano era ir até o fim para entrar na terra prometida. Mas de repente eles perderam esse ânimo, perderam essa visão, perderam esse motivo e queriam voltar para a prática antiga. Eu sei que os dias em que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos vivendo, não é tão diferente
dos dias dos israelitas. Confiamos a Deus e nós sabemos que nós lançamos diante dele a nossa confiança. E eu sei que tem hora que situações fogem do nosso controle. Mas quando nós temos de correr o risco, nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo e não duvidamos da sua capacidade de cuidar de nós. Independente se temos que atravessar rios ou se temos que atravessar pelo fogo, independente do que vai ocorrer, nós precisamos aprender a não duvidar da capacidade de Deus. Mas eu sei que, no entanto, às vezes Deus chama-nos para escolher o caminho difícil, sem qualquer soluções visíveis. Somos levados diante de situações que nós, ao nosso ver material, são soluções difíceis. Mas se nós estamos sendo levados por Deus, Deus os torna ele possível diante de nós. Em algum momento a nossa fé, a nossa obediência, ela precisa ir além de simplesmente esperar que Deus age. Eventualmente a fé e a obediência significa confiar e andar com o Senhor em territórios desconhecidos. O que nós precisamos é não parar de confiar nele. E lembrar de que tudo o que Deus tem feito por nós durante a nossa caminhada cristã e nos trazer até aqui, e para que logo em seguida nós demos mais um passo, damos um próximo passo, e já estamos na terra prometida. Andamos até aqui, estamos bem perto da vitória. Talvez possa ser amanhã, ou daqui um mês. Eu sei que se Deus nos tirar daqui da terra, firmado na sua palavra, nós demos um passo a mais para entrarmos na terra prometida. Eles só tinham o Jordão diante deles. E logo ao vencer o Jordão, eles possuiriam a terra. Quantas lutas atravessamos, quantos problemas que nós vencemos, quantos desafios que nós vencemos, quantas lágrimas já derramamos, quanta tristeza já nos sobreveio.
E quanto tempo nós já estamos caminhando com Cristo. Eu sei que até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos feito vencedor. Até aqui Ele tem segurado nas nossas mãos. Até aqui Ele tem garantido a nossa vitória. Até aqui Ele tem nos feito permanecer firme e com propósito no coração. Nós devemos acreditar na promessa gloriosa de Deus. Quando Josué e Caleb disse que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra que mana leite e mel. Então, nossa única preocupação é de andar de forma que agrade a Deus. É falar coisas que agradam a Deus. É nos comportar de forma que agrada a Deus. Não nos deixar serem levados pelos pensamentos, pelas manifestações, pelas ideologias dos 10 espias. Que a manifestação deles era de divisão, de rebelião, de regresso na fé, de volta para o mundo. Tanto que eles queriam levantar um capitão por conta deles. E quem levanta líderes não é o homem. Quem levanta líder é Deus. Quem levantou Moisés foi Deus. Quem levantou Arão foi Deus. Quem colocou Josué e Caleb do lado deles foi Deus. Agora eles, com o espírito de rebelião, de desobediência, levantaram um para eles, segundo o coração deles, que fizesse o que eles queriam, que procedesse do jeito que lhes agradaria, um líder que eles dominassem, um líder que eles manuseassem, um líder que eles persuadia. Ele estava precisando para voltar. Mas Josué e Caleb deu uma palavra definitiva a toda a congregação, dizendo: a terra vale a pena, a terra é muito boa. E Deus fez a promessa, e se nós formos fiel, se nós formos sinceros, se nós obedecer a sua palavra, se nós andarmos segundo a sua doutrina, se nós nos procedermos como cristão, Ele nos porá nessa terra. Aí ele disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Deus não pediu muito. Ele não queria sacrifício. Ele só pediu que temesse a Ele, que respeitasse Ele, que glorificasse, venerasse Ele, que reconhecesse a sua soberania. Não é difícil. E diante dessas obediências, com certeza, Deus ia dar vitória para eles. Em cada palavra, em cada promessa de Deus,
eu sei que há na nossa vida uma questão de decisão própria, de obedecer a sua palavra. Os dias são maus, que não haja em nós nenhum pensamento negativo, de parar, de desistir, de voltar para trás, mas de avançar. Falar como Paulo: eu não alcancei ainda, eu nasci para alcançar, eu vim para o Evangelho para alcançar, eu me alistei nesse exército celestial para alcançar, eu tenho uma promessa de alcançar, mas eu não alcancei ainda. Mas uma coisa eu estou fazendo, eu não estou parado, eu não desisti, eu não desanimei, eu não perdi a fé, eu não perdi ainda o ânimo, eu não perdi o temor, eu não perdi o foco, não. Eu não perdi a razão, eu não perdi a graça de Deus. Uma coisa eu faço, porque se eu tenho a graça de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho toda a chance de vitória. E ele diz: eu não alcancei, mas eu estou lutando contra o mal, lutando contra o perigo, lutando contra a vaidade, lutando contra o pecado, lutando contra a heresia, lutando contra as afrontas, lutando contra a traição, lutando contra a falsidade, lutando contra esse mundo. Mas eu sei que eu vou vencer. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não alcancei, mas pelo menos alguma coisa eu estou fazendo para vencer. Acreditando que Deus está na minha história, na minha vida, me fortalecendo, me dando visão e sabedoria. Uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer o passado, que não se aproveita mais nada dele, que não serve para o nosso crescimento. Que quem não esquece o passado não vive o presente e perde as bênçãos do futuro. Esquecendo o passado que para trás fica, estou avançando para o prêmio da soberana vocação. Quando ele se refere estou avançando, ele usa linguagem militar. Mas avançando não é só caminhando para frente, é caminhando mesmo diante de afronta, mesmo diante de inimigo, mesmo diante de revés, mesmo diante de contrariedade. Sei que o inimigo está me apontando, o inimigo está focado em mim, meu adversário que é o meu fim, mas mesmo assim eu avanço, eu procuro as brechas dele, porque Deus é maior do que ele, e o que está em mim é Deus, e Deus me torna sábio para aproveitar as brechas do inimigo e derrotar ele. Eu vou avançar cada dia. Ele quer que eu regresse, que eu recue, que eu pare, que eu desista. Mas eu vou avançar. Eu vou tomar minha posição. Eu tenho postura, vou tomar minha postura. Vou usar as armas do Espírito. E vou vencer.
regressar nunca. Eu andei até aqui. Quanto tempo andando? Quanto tempo congregando? Quanto tempo esperando a vinda de Jesus, esperando o regresso dele? Quanto tempo esperando a promessa? Agora eu estou quase do outro lado, quase para cruzar o Jordão, quase para entrar na terra prometida. Eu vou desistir, vou perder tudo. Para que eu saí do Egito então? Eu saí com a promessa de entrar. Eu saí com o propósito de entrar e vou entrar. Foi a decisão de Josué e Caleb. E o desfecho de tudo isso daqui é que todos os 10, mais todo o povo que deram ouvido para eles, que havia se dividido, se rebelado, morreram junto no deserto. Todos morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Não adiantou eles fazer aliança, não adiantou eles levantar líderes, não adiantou eles rebelar contra Moisés, não adiantou eles serem valentes contra Arão, querer apedrejar, tomar decisões próprias, revoltar a congregação, fazer contenda entre a congregação. O que adiantou? Morreram todos no deserto. Mas Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles entraram na terra prometida. Ainda se o texto lá diz, porque neles houve outro espírito, é o Espírito de Deus que estava nele. Então vão herdar a terra prometida, a terra da promessa, a terra esperada, a terra que mana leite e mel, a terra da eternidade, aqueles que têm o Espírito de Deus. Aqueles que não se deixa levar pelo mal, mas ele vence o mal com o bem. Podemos ser desafiados, confrontados e de todas as formas. O segredo é firmeza com Jesus. Sabe por quê? O mal nunca vai vencer o bem. E nós acreditamos na pura e imutável palavra de Deus, de chegarmos ao nosso destino final, que é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, onde não vai mais haver lágrima, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que Deus dê a todos a sua bênção, a sua graça, sua proteção, a sua ajuda, para hoje e por todos os dias que Ele lhes der aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Amém.